minutos. Estamos ao vivo com o diretor-geral do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, Marcos Landel. Muito bom dia, Marcos. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui. É uma satisfação ter o Instituto Agronômico de Campinas aqui no CBN Campinas, o Instituto de Pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é ligado aí à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ô Marcos, vamos abrir a entrevista falando de uma especialidade tua, né, que é a cana-de-açúcar, né? Correto. Eu trabalho com essa cultura em pesquisa há 40 anos, esse ano faz. E trabalho no desenvolvimento de novas cultivares e de tecnologias na área fitotécnica, por exemplo, como aquela que nós criamos, que nós chamamos de MPB, ou mudas pré-brotadas, né, que tem revolucionado o sistema de multiplicação de cana-de-açúcar no Brasil e até fora do Brasil. Olá, muito bom dia, André Berenguel, obrigado pela participação do senhor também aqui no CBN Campinas. O senhor falou, né, 40 anos se especializando, aprofundando nessa questão. Quais são as principais mudanças, né? Porque acredito que tenha muita alteração, desenvolvimento, tanto em termos de pesquisa quanto tecnológico, é algo, acho que, extraordinário. Sem dúvida, André. Nesses 40 anos eu pude assistir, né, quase que de camarote, que a gente fala, porque a gente vê essas coisas passando na nossa frente, mas a gente pôde participar, por exemplo, da implantação do sistema de colheita de cana crua. A cana crua substituiu a cana queimada. Se vocês se lembram, na década de 70, década de 80, mesmo até metade da década de 90, era comum você viajar à noite e ver vários canaviais sendo queimados para facilitar a colheita dos mesmos no dia seguinte, né? Esse sistema ele foi substituído pela colheita mecânica crua, sem o uso do fogo, e para que isso ocorresse, nós tivemos que gerar uma série de tecnologias básicas. Por exemplo, nós tivemos que gerar variedades mais adaptadas à mecanização. Então, isso aí nós trabalhamos, né, os pesquisadores, não só do IAC, de outras instituições, para gerar essas variedades. Também variedades que se adaptassem, conseguissem brotar bem debaixo daquela colchão de palha que passou a existir. Estudamos as novas pragas que surgiram nesse novo ambiente, né? Pragas que não existiam antes e passaram a existir, como a cigarrinha da raiz. E tudo isso aí acabamos entregando hoje um pacote com elevada sustentabilidade. Faz a cana-de-açúcar no Brasil um exemplo para o mundo inteiro. Recentemente, saiu numa grande reportagem lá na Flórida o exemplo do estado de São Paulo, mostrando que o estado de São Paulo não queima mais a sua cana e a Flórida queima a sua cana. Claro, as áreas lá são pequenas, mas eles queimam. E dizendo por que aqui não se queimava mais cana, por causa do desenvolvimento, da pesquisa que tinha sido realizada, permitindo essa mudança de prática no campo. Diretor-geral do IAC, Marcos Landel, aqui é o Delfino. Vamos falar agora do IAC, né, que é um órgão importantíssimo para a agricultura brasileira, né? Como é que está esse primeiro semestre de 2022? Muitas palestras, muitos eventos, muitas pesquisas. Olha, nós assumimos, essa diretoria assumiu em junho do ano passado, e desde então a gente tem feito várias ações para caracterizar ou para identificar algumas possibilidades de interação dentro do Instituto Agronômico, entre seus pesquisadores, entre as áreas, para tentar otimizar ações. Isso tem sido feito com bom sucesso. As palestras, enfim, as atividades nesse momento de início de ano, né, são intensas na instalação de ensaios, na colheita de ensaios,
das diversas áreas, né, das áreas de grãos, das áreas de cana, café, citros, enfim, tudo o que nós atuamos, a horticultura, a fruticultura, nós temos uma atuação bastante vasta, né? E mais do que nunca, nesse momento, em São Paulo, o fato da gente ter hoje a consciência do produtor, através das suas associações, da necessidade de diversificação, há uma discussão muito grande sobre sucessão nas fazendas, nas propriedades. Então, que tipo de atividade mais que o sucessor, que o filho, que o neto poderia desenvolver além, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? Então, o IAC tem apresentado isso como opção, desenvolvendo novas variedades de frutas nos diversos segmentos, variedades de mandioca, variedades de batata. Nós lançamos, de julho a dezembro, 26 novas cultivares de 7 espécies diferentes para a agricultura paulista e brasileira. Agora, com relação ainda à pesquisa, eu acho bem interessante, porque assim como na medicina, né, quando os médicos começam a trabalhar e pesquisar a respeito de medicamentos possíveis para uma eventual cura de alguma determinada doença, também na parte da agricultura, da agronomia, e o próprio Instituto Agronômico faz isso com excelência, tem lá seus especialistas que começam, como o senhor falou, né, a fazer os estudos, as pesquisas, os experimentos. De repente chega algum produto numa banca, numa feira, num mercado, e a gente não se dá conta de todo esse tempo que passou para se levar à pesquisa, né, os erros e os acertos. Hoje em dia, o que o senhor poderia destacar em termos de pesquisa que está sendo realizada aí, em termos de produtos que possa chegar daqui a um tempo à mesa do brasileiro? Olha, tem um foco muito grande, como eu falei, na área de fruticultura, de horticultura, plantas aromáticas, por exemplo. Na área de cafés, por exemplo, os cafés especiais, tem um trabalho do IAC maravilhoso sobre cafés especiais, aproveitando o nosso banco de germoplasma, que é considerado o maior banco de germoplasma de café do mundo, o estudo dos nossos pesquisadores, identificando novos tipos, novas bebidas. Isso é uma coisa que está chegando já. Assim como também na citricultura, novos tipos de laranjas, por exemplo, né? Que chegaram recentemente, estão chegando recentemente ao consumidor. Isso tudo para abastecer o mercado consumidor e, ao mesmo tempo oferecer oportunidades novas em atividades, em culturas que até então não eram importantes. Eu citaria, por exemplo, o caso da videira, né? O estado de São Paulo não é conhecido como um grande produtor de vinho, mas recentemente, neste ano que passou, segundo semestre, nós lançamos uma nova variedade de vinho, a variedade Ribas, e essa variedade é a variedade uva, e essa variedade ela produz vinho branco, né? E é surpreendente a qualidade desse vinho. Já existe hoje produtores fabricando da variedade Ribas o vinho branco, e eu tive a oportunidade, junto com outras pessoas, de experimentar. Realmente é surpreendente, muito bom. Então, isso aí gera uma nova oportunidade para o pequeno agricultor aqui de São Paulo, né? E as pesquisas, como você falou, é verdade. O meu trabalho, por exemplo, de melhoramento em cana-de-açúcar, o que eu inicio esse ano, eu acabaria só daqui 15 anos, né? São trabalhos de longo prazo. O trabalho de melhoramento no café demora 30 anos para você, a partir da hibridação, você chegar a um novo tipo de café. Na seringueira, de 30 a 40 anos, o IAC também tem aí suas novas variedades de seringueira se destacando, né? Laranja, a mesma coisa, são 3 décadas. Então, a importância de nós, além de valorizarmos, né, a gente conseguir a sensibilidade da sociedade, do próprio governo, para que nós tenhamos apoio nessas atividades de longo prazo. Lembrando que hoje é muito comum, né? Eu vejo nos jovens, nos meus filhos, nas gerações mais novas, eles têm uma ansiedade muito grande, tudo é muito rápido, né?
e a pesquisa não consegue ser feita exatamente assim. A gente tem que mudar um pouco o time das coisas. Ô Marcos, a pandemia tem prejudicado as atividades do IAC? Houve todo cuidado aqui no IAC, graças a Deus nós preservamos praticamente todo mundo. É claro, alguns se infectaram, mas conseguimos passar bem por isso. As atividades nós tivemos que assumir uma série de cuidados, né? Naturalmente, aqueles que são na orientação normal. Reduziu, sim, a instalação de ensaios, por exemplo, porque algumas empresas parceiras nossas, elas também bloquearam circulação de pessoas lá dentro. Então, a pesquisa também não pôde, nós não pudemos, por exemplo, instalar alguns ensaios, fazer as visitas normais à experimentação. Houve sim, isso aí houve algum dano, mas essas coisas estão sendo recuperadas nesse momento, agora, com maior estabilidade desse problema, e vamos em frente. Nós agradecemos a entrevista com o diretor-geral do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, Marcos Landel. Muito obrigado, Marcos, pela entrevista. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado pela atenção de vocês e a todos aqueles que nos ouviram. Obrigado, 10h56.